Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse segundo bloco, eu converso sobre educação. E uma pessoa qualificada para falar sobre esse assunto aqui em Rio Branco é o diretor da escola Maple Bear. É isso, Fábio Melo, prazer recebê-lo aqui. Obrigado, prazer todo meu estar aqui, podendo falar um pouquinho mais do que a gente tem de melhor da educação no mundo aqui em Rio Branco. Ô Fábio, só para começo de conversa, essa pronúncia do nome da escola já causa um estranhamento, né? Muita gente chama de Maple Beer. Não, o beer... É cerveja. Os pais costumam dizer que é depois da aula, na sexta-feira. Então, é Maple Bear, que é do ursinho. Do ursinho, isso, né? Bear de urso. Bear de urso. Isso. Tem muita gente também, e isso já é uma situação que eu vi repetidas vezes, as pessoas confundem a escola Maple Bear como se fosse uma escola exclusivamente de idiomas. Idiomas, né? E o que não ocorre, né? Não. Efetivamente, a Maple Bear é uma escola regular, porém uma escola bilíngue. O que é uma escola regular? Na Maple Bear, as crianças aprendem tudo aquilo, todo aquele conteúdo que ela aprenderia numa creche comum, numa escola comum. Vai aprender os números quando criancinha, os números, as letras, as formas. Porém, tudo é ministrado para ela em inglês, num primeiro momento, na educação infantil toda. É ministrado tudo em inglês, porque é importante para a gente que ela aprenda a segunda língua, no caso a língua inglesa. Então, é uma escola regular que ensina, que não é uma escola que ensina inglês, é uma escola que ensina em inglês. Em inglês. Porém, é uma escola aberta a todas as crianças que já estão em idade escolar ou que estão na pré-escola, a partir de 2 anos de idade. Qualquer criança pode estudar na Maple Bear, ao invés de estudar numa outra creche e, de repente, estudar numa outra escola e pagar um curso de inglês. A gente consegue unir tudo isso. Agora, você estava falando, e é bem interessante o princípio, a estratégia, do porquê intensificar o ensino da língua inglesa nesses períodos iniciais da escolarização da criança. Você poderia explicar para a gente, detalhar um pouco mais isso? Isso. A criança, quando estuda na Maple Bear, sempre ela vai ter as ciências e a matemática ministrada em inglês. Então, o inglês não poderia ser uma barreira para ela aprender o conteúdo. Que para nós, enquanto escola, o que mais nos interessa é a formação da criança para que ela faça um bom Enem, para que ela faça um bom vestibular, para que ela tenha uma boa formação acadêmica. Então, para ela aprender esse conteúdo que é ministrado em inglês, é bem importante que ela tenha conhecimento amplo da língua inglesa. A gente ministra aula de português, geografia, história, em português. Porém, as ciências e a matemática é sempre em inglês. E para nós interessa que ela aprenda matemática. Como eu te disse, mas ela vai aprender matemática... O conteúdo é único, né? Ela só não vai dizer 2 mais 2, vai ser 2 plus 2. O resultado vai ser o 4 universalmente. Né? Eu tenho uma amiga que estuda lá, e ela estava me falando a respeito da carga horária dela, e vocês têm muita aula de inglês, de língua inglesa e aula de língua portuguesa também nos anos mais adiantados, né? Estou perguntando isso, lembrando isso, porque uma pessoa que pode estar nos assistindo agora falar assim, bom, mas o meu filho é brasileiro, por que ele vai querer ficar todo o tempo falando inglês? Né? Não, mas a língua portuguesa também é valorizada lá, né? Preciso separar as coisas para não ter problema. Não, é fato. A gente tem que entender que nós já vivemos num mundo globalizado, que hoje a língua inglesa ela é essencial para a formação, é essencial para você executar um trabalho em diversas profissões, barreira, né? E para negociações internacionais. Enfim, nós entendemos que não deve ser uma barreira, exatamente. E nós formamos a criança, nós preparamos essa criança para esse mundo globalizado. O Canadá trouxe o que tem de melhor na educação mundial para dentro de sala de aula e tem se dado muito bem. Hoje, o Canadá é eleito o país número 1 em educação infantil nos países de língua inglesa. O que isso significa? Que aquilo que nós ensinamos na Maple Bear é de ponta. É de ponta. O que é ser o melhor na língua inglesa? É ser melhor, por exemplo, que os Estados Unidos, a grande potência Estados Unidos. É ser melhor que a Inglaterra, por exemplo. Poxa, Estados Unidos é uma grande potência, Inglaterra é uma grande potência, e o Canadá é melhor do que eles. Então, o que havia de melhor no mundo em educação, nós trouxemos para Rio Branco, no Acre, para oferecer para as crianças daqui, que a gente entende que eles merecem. E eu acho que tem que ter esse tipo de educação aqui. E hoje nós já temos
Aliás, já temos há 5 anos já a escola. Por que investir nesse nicho da educação? O que você viu que valeria a pena investir nisso? Bom, antes de qualquer coisa, nós somos pais. Eu sou pai, eu tenho 3 meninas e eu penso que a gente precisa deixar efetivamente um mundo melhor para elas. E a educação é a base. E não dava para você oferecer qualquer tipo de educação. Acho que se a gente for oferecer alguma coisa para o nosso filho, a gente quer oferecer o melhor. E na minha visão, como educador, e a gente já trabalha com educação há quase 20 anos, minha família toda é de educação, nós temos outras escolas em Rondônia, temos faculdade. Então, na minha visão de educação, o que tinha de melhor no mundo e em educação era a educação canadense, e aí nós trouxemos para cá, para Rio Branco. Vocês fizeram um estudo, perceberam, estudo em loco, a gente foi em vários países e realmente o Canadá ele é uma referência em educação. Então, aí eu te falo, o que a Maple Bear vende não é só o bilinguismo. Falar uma outra língua vai ser uma consequência natural, como as crianças já falam. Elas vão entrar, vão aprender de uma forma bem lúdica, de uma forma tranquila, elas vão aprender naturalmente a segunda língua. Mas o grande mote da Maple Bear é o programa canadense de ensino, é a educação canadense, que ela é diferenciada. Em que ela se diferencia? Em vários sentidos. Por exemplo, a questão da educação emocional, da inteligência emocional, de ensinar as crianças a trabalharem as próprias emoções, a administrar as suas emoções, a aprender a tomar decisões, aprender a resolver problemas de natureza mediana, grave, aprender a se frustrar. Isso é muito importante. Interessante. Entendeu? Então nós precisamos ensinar isso na escola também. Então esse é um dos diferenciais da educação canadense que fez o Canadá despontar no mundo, e aí não é o Fábio que está falando, isso aí são estudos feitos pelo PISA, avaliações do PISA, que você pode puxar na internet e você vai verificar lá. Você falou a respeito da administração das frustrações, né? Onde é que entra o bullying aí? Como é que vocês lidam com isso lá? Está tudo inserido no mesmo processo. A gente tem criança de toda a natureza dentro da Maple Bear e isso é combatido veementemente. Isso é uma atitude que que não nos agrada, que não é interessante, que é desnecessário. Para ser bem honesto contigo, as nossas crianças não têm esse tempo e nem essa visão e já não tem mais essa... Isso não é um problema corriqueiro lá, então? Não, a gente não percebe isso. E quando tem casos isolados é tratado de uma maneira muito inteligente também, entendeu? Então a gente tem equipe preparada para isso. Os nossos professores, eles são preparados constantemente. Existe um treinamento constante. Eles nunca estão prontos e nunca estarão, nem eu estarei. Eles estão sempre aprimorando e sempre trabalhando. Eu fico imaginando, Fábio, porque encontrar mão de obra no Acre, com essa capacidade de relacionar um conteúdo específico e ainda mais em língua inglesa, e para um público que é o público infantil, né, não é qualquer mão de obra. Vocês devem ter penado bastante aí. Nós temos aqui em Rio Branco, eu costumo dizer isso, muitas joias raras, muitos bons professores. Nós temos diamantes e brutos aqui, que a única coisa que a gente precisa é lapidar alguns e só dar um polimento em outros. Mas esse polimento e essa lapidação, ela pode ser constante. E a gente faz isso. Eu estou dizendo para você assim, que a gente faz constantemente, mas a gente tem uma média de 8 a 12 treinamentos por ano com canadenses. Então a maioria deles sai lá de Vancouver, sai de Toronto, sai de Winnipeg, vem para Rio Branco, no Acre, ficam aqui uma semana, um mês, 2 meses, treinando a equipe, constantemente. Por ser uma franquia, isso é uma exigência da franquia. A gente tem que manter esse padrão de qualidade. Eles vêm também fazer o que a gente chama de Quality Assurance, que é uma certificação de qualidade 2 vezes por ano, para ver se está tudo dentro do programa canadense de ensino, ver se está tudo dentro dos padrões, para assegurar que a criança daqui de Rio Branco, que estuda na Maple Bear Rio Branco, esteja tendo o mesmo ensinamento de uma criança que estuda em São Paulo, que estuda em Fortaleza, que estuda em Dubai, que estuda no Marrocos ou na China. O ensino é o mesmo, os treinadores são os mesmos, que percorrem o mundo inteiro, que vêm para cá e ensinam os nossos professores a ensinar as nossas crianças. Isso garante efetivamente, e assim eu fico muito orgulhoso disso, um ensino de alta qualidade, de muita qualidade, que é a nossa maior responsabilidade. Fábio, um pai que esteja nos assistindo e que tenha um filho especial, ele tem espaço na Maple Bear? A escola, a franquia se prepara para receber esse tipo de aluno também? A gente já tem alguns alunos com essa natureza, é tranquilo, a escola tem.
E além disso... Porque isso exige mais ainda do profissional. Exige, exige. A gente, às vezes, quando necessário, inclusive, tem que ser colocado uma pessoa para ajudar no trabalho com essa criança a mais. E além disso, tem uma dúvida também comum dos pais que é: meu filho já está fazendo o primeiro ano numa outra escola, ele não fala nada de inglês, tem condições de entrar hoje no primeiro ano na Maple Bear ou no segundo ano na Maple Bear? Tem condições de entrar. Tanto tem condições dele sair de uma escola atual e ir para Maple Bear estudar, essa adaptação é muito rápida para eles não perdem conteúdo, como tem também, que é um receio dos pais, o medo de, e se eu tiver que sair, for transferido para uma outra cidade e que não tenha Maple Bear. Em que pese a Maple Bear estar presente em mais de 100 cidades no Brasil, em mais de 16 países no mundo, pode ser que isso aconteça. E aí o que a gente diz para o pai, fique tranquilo, que a nossa base curricular, que a gente entende um tanto quanto medíocre, com todo respeito, ela é observada pela Maple Bear. A gente dá muito mais do que só aquela base que o Ministério da Educação exige. A gente dá mais, então pode ficar tranquilo que se o seu filho sair da Maple Bear e ir para uma outra cidade, ele vai chegar lá adiantado, pode ter certeza disso, e ainda falando inglês. Para a Maple Bear estar atuando aqui, ela precisa respeitar o que o Ministério da Educação estabelece como princípios básicos. Exato. O que você está dizendo é que a Maple Bear faz além. Sem dúvida. Sem dúvida, faz além, porque a gente entende que não é tão interessante, é bom o conteúdo, mas a gente pode oferecer mais e a gente faz mais que isso. E aí essas crianças, quando vêm para a Maple Bear, eles sentem isso. O aprendizado da segunda língua é sensacional e o aprendizado do conteúdo é mais interessante ainda. E a forma como eles aprendem, utilizando muito bem a inteligência emocional, nos garante que a gente vai trazer para o mercado de Rio Branco, do Brasil e do mundo, crianças felizes, bem estacionadas emocionalmente, bem equilibradas, crianças com potencial incrível de persuasão, de tratamento, de resolução de problemas e que serão pessoas incríveis no nosso futuro. Obrigado pela sua participação aqui no Gazeta Entrevista, Fábio. Faça um convite para você ir lá. O convite está aceito. Obrigadão. Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo. Até lá.